Você consegue imaginar um épico que tenha temática autobiográfica, no entanto puxa elementos da mitologia grega e que tenha uma música inspirada na música oriental e contém elementos do heavy metal? Eu consegui pensar numa música aqui e ela é a primeira faixa deste álbum maravilhoso do Led Zeppelin, Presence. Essa música se chama Achilles' Last Stand, uma das maiores músicas do Led Zeppelin em tamanho, tem mais de 10 minutos. Meu nome é Denis Carbonaro, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, sou formado em composição e regência e mestre em musicologia. E nesse vídeo aqui eu vou explicar várias coisas desse épico incrível do Led Zeppelin. Mas antes vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um joinha, compartilharem com os amigos para me dar uma força. Então é isso, vamos lá. Bem, o álbum Presence é um álbum de 1976 do Led Zeppelin, e ele marca uma parte importante da carreira e ao mesmo tempo difícil da banda. É importante porque é a primeira crise que o Led Zeppelin teve na sua carreira. Em 1975 eles estavam no pico da carreira deles. Muitos consideravam que era a maior banda que existia no planeta naquele momento. Só que acontece que em 1976, quando eles estavam planejando uma turnê para os Estados Unidos, o Robert Plant, que é o vocalista, sofreu um acidente automobilístico na ilha de Rhodes, na Grécia. Isso acabou com os planos deles de turnê, então eles focaram em fazer um álbum. Esse acidente desestruturou um pouco o jeito que o Led Zeppelin fazia, né? De se reunir no estúdio, de compor juntos. Só que o que aconteceu? O Robert Plant não conseguiu ficar na Inglaterra para se recuperar, porque eles não podiam entrar lá porque eles tinham que pagar taxa. Eles eram como se fossem exilados por causa das taxas que eles tinham que pagar se eles ficassem no país. Então ele foi se curar em Malibu, ali na Califórnia, nos Estados Unidos. E o Jimmy Page foi para lá fazer companhia para ele, né? E os outros da banda não foram. Então esse é um álbum muito composto pelos dois só, o guitarrista e o vocalista. Na realidade, mais na guitarra ainda, esse álbum é um show à parte do Jimmy Page, né? Ele realmente colocou tudo para si e gravou trocentas guitarras, né, colocou overdub em cima de overdub, então ele fez uma orquestra de guitarra nesse álbum. Inclusive eles queriam voltar um pouco às origens do primeiro álbum e fazer uma coisa mais hard rock, blues rock nesse álbum, o que não ia na direção do que eles estavam fazendo, que era coisas um pouco mais complexas, né, álbuns com vários estilos musicais, né, uma coisa quase progressiva, né, o folk, uma pegada meio eletrônica, às vezes em algumas músicas com muito teclado. Eles resolveram fazer uma coisa meio crua, principalmente para mostrar essa questão do sofrimento deles ali naquele momento, né. Porque era um acidente que influenciou um dos caras da banda, mas que daí todo mundo se afetou, porque eles eram muito unidos. E aí eles foram gravar depois na Alemanha, no estúdio da Alemanha, em que o Robert Plant se sentiu meio claustrofóbico, porque era meio que num porão ali de um antigo hotel, então ele também se sentiu mal com isso. Ele sentiu saudades da família e essa questão um pouco angustiante do ambiente que ele estava. E outra coisa que influenciou esse álbum demais foi a questão das viagens que eles fizeram naquele ano de 76, né? O Jimmy Page e o Robert Plant fizeram umas viagens pelo norte da África, ali pela Ásia, que influenciou muito a musicalidade deles. E depois a gente pode ver que eles gostaram muito desse tipo de música quando eles lançaram o álbum ao vivo No Quarter, né? Eles fizeram várias incursões pela música ali indiana, africana, que é muito interessante de ver. Bem, entrando agora na música que eu de fato ia comentar nesse vídeo, que é Achilles' Last Stand, ela sofre influência de tudo isso. A letra, por exemplo, né, fala de Aquiles, né, que é um personagem mitológico e que tinha fraqueza no seu calcanhar. E a mesma coisa aconteceu com Robert Plant. Ele teve um acidente que quebrou ali uma parte ali do calcanhar dele, ele não conseguia andar, tanto que ele gravou o álbum inteiro de cadeira de rodas. Então a letra da música ela não fala exatamente de algo épico no sentido, né, que ele conta uma história épica. Ele se baseia em algumas coisas da mitologia para contar sobre as aventuras que ele e o próprio Jimmy Page tiveram ao fazer essas viagens ali pelo norte da África. E aí a gente consegue ver essa influência da música oriental logo de cara, no primeiro riff, né, nesse dedilhado que abre a música aqui. Olha essa sonoridade aqui. Percebam que ele usa uns acordes assim com umas tensões, né? O Mi menor com a sétima, daí ele coloca a nona, e depois ele mantém essas notas aqui de baixo e muda só o acorde de cima para Fá sustenido menor. Só que ele mantém essas tensões aqui, né? Então ele coloca uma nota estranha aqui, por exemplo, né? Para nossos ouvidos aqui, que é essa sexta menor aqui, né? O acorde não faz muito sentido, né? Faz no sentido que ele está pensando basicamente em manter o que está acontecendo embaixo e mudar os acordes de cima e dessa sonoridade diferente. E ele mantém essa ideia de contrastar o Fá sustenido menor com o Mi menor nessa música no riff principal aqui. Ele faz os dois acordes aqui, né? Só que dando baixo em Mi, né? Então essa coisa do Mi menor com o Fá sustenido menor é muito característica da música. E para os nossos ouvidos ocidentais soaria como um modo, né? Um modo dórico. Aqui ele termina nesse acorde, né? Que tá com baixo em Mi ainda. E aí acaba soando várias tensões, 11ª, a sétima, a nona. Fica
muito interessante essa sonoridade aqui. Então veja que o Jimmy Page já está inovando aqui uma coisa, né? A música já começa pesada e ele faz um riff que não é tão rock and roll no sentido da seleção dos acordes. O ritmo sim, né? Pegado e tal, mas os acordes são um pouco diferentes, então dá uma sonoridade diferente para essa coisa toda. E aí um dos riffs que se segue é esse aqui, né? É uma sonoridade bem estranha, né? Ele faz um cromatismo e aí cai no segundo grau rebaixado, em Fá, né? Que é uma característica muito da música oriental também, essa segunda rebaixada. E a música se mostra pesadíssima, com alguns elementos muito interessantes aqui. Então vejam, o John Paul Jones, que é o baixista, gravou com um baixo de 8 cordas e fazendo a cavalgada, né? A famosa cavalgada do metal. Que seria largamente utilizada pelo heavy metal, principalmente dos anos 80 ali, em inglês, né? O Saxon, o Iron Maiden, né? Com certeza o Iron Maiden é muito conhecido pela cavalgada. A cozinha dessa música, ou seja, o baixo e a bateria, são espetaculares. Não seria a mesma coisa sem esses dois, né? John Bonham e John Paul Jones. O Paul Jones segurando essa levada, essa cavalgada espetacular com a palheta ainda, que é uma coisa que ele não usa tanto. E o John Bonham fazendo umas viradas monstros, assim. E uma das partes mais pesadas da música é o interlúdio, que a guitarra faz essa cavalgada. É interessante porque é uma cavalgada em 5x4, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí a gente já percebe aqui que ele usa essa sequência também muito Iron Maidiana, né? O Iron Maiden usa muito isso daqui, né? O primeiro grau, o bemol 7 e o bemol 6, né? Aqui no caso, Mi menor, Ré maior e Dó maior. Então já vejo que essa música tem vários elementos que o Iron Maiden usaria e que seria a marca da banda. Mas ao mesmo tempo ela não soa como o Iron Maiden essa música, justamente por essa pegada oriental e essas frases um pouco incomuns aqui, né? Que junta acordes no agudo, né? Então já fica muito diferente do Iron Maiden. E eu poderia ficar até amanhã falando das várias linhas que o Jimmy Page faz nessa música, né? Ele grava, sei lá, mais de 10 overdubs de guitarra. Então tem momentos que acontecem vários solos, né? Então ele está aqui fazendo, por exemplo, esses power chords, né? Mas ao mesmo tempo ele está fazendo aqui uma frase no agudo, né? Então ele está fazendo isso e às vezes tem umas 3 linhas de guitarra fazendo solo em cima disso aqui ainda. Outro elemento que deixa essa música com uma pegada menos blues e rock and roll é que ele usa a escala diatônica para solar, né? Por exemplo, o primeiro solo começa, né? Então ele não vai fazer muitas frases pentatônicas, ele vai usar mais a escala diatônica para fazer os improvisos nessa música. O vocal do Robert Plant nessa música também se destaca porque, por exemplo, ele faz esses scat sings, né, que são esses cantos sem letra, né, que faz só com sílabas, né, ou com vogais. E ele faz muito isso e com certeza influenciado pela música ali oriental ali da África e da Ásia, né. E essa pegada épica que a música traz, né, que parece que conta uma história, né, uma coisa mitológica, ela se passa pela organização que tem a música. A música tem várias sessões, né, que vão se intercalando ali, parece que é um conto que não vai acabar nunca, é uma história assim que vai indo e parece que não vai ter fim. E é interessante porque eles acabam a música do jeito que começaram, com aquele dedilhado, né? Então é um ciclo que se fecha, mas parece que pode se repetir também. Ah, e isso é outra coisa que o Iron Maiden faz bastante também, né? Começar e terminar a música com a mesma ideia, nossa, isso daí tem em 1 bilhão de músicas do Iron Maiden. Lembrando aqui, galera, que eu não tô falando que o Led Zeppelin fez pela primeira vez essas coisas, né, que ele inovou nisso. Eu quero dizer com isso que eles usaram elementos assim que não eram ainda pré-estabelecidos, ou pelo menos não tão estabelecidos para certos estilos ou bandas ainda. E aqui, obviamente, como eu conheço o Iron Maiden, eu puxo a sardinha para eles, porque eu conheço bem e eu sei que o Iron Maiden usa muito esses elementos. Então eu estou dizendo que numa música aqui a gente consegue ver elementos que o Iron Maiden foi usar muito depois, né? E não é que o Iron Maiden está plagiando nem nada, né? É uma característica deles, são coisas que são basicamente universais. Só que o Led Zeppelin aqui utilizou de uma maneira bem pontual, né? E misturou com essa questão ainda épica e oriental e fez uma música absurda. Bem, galera, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise. Essa é uma das minhas músicas favoritas do Led Zeppelin, com certeza está no top 5 aí. Deixem nos comentários o que vocês acham da música, o que vocês acharam da minha análise. Listem aqui embaixo o seu top 5 do Led Zeppelin para mim. Não se esquece de se inscrever, dar um joinha e compartilhar com os amigos. Um abraço e até a próxima.